As Institutas da Religião Cristã, de João Calvino. Deve também ser observado que todos os escritores mais antigos, com um só acordo, afirmaram de maneira tão inequívoca a mesma doutrina, que isso demonstra uma impudência igualmente ridícula e detestável naqueles que ousam nos representar como opondo-se a Irineu e Tertuliano, que ambos reconhecem que Jesus Cristo, que finalmente fez uma aparição visível, também era o Filho invisível de Deus. Embora Servato tenha acumulado muitas noções horríveis e monstruosas, as quais alguns de seus irmãos talvez se recusassem a assinar, ainda assim, quem quer que não reconheça Cristo como o Filho de Deus, exceto na natureza humana, se os pressionarmos de perto, descobriremos que esse título é admitido por eles em nenhuma outra base senão porque ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem, como os maniqueus anteriormente pretendiam que o homem recebia sua alma por injeção de Deus. Porque se diz que Deus soprou em Adão o fôlego da vida. Eles colocam tanto peso no nome de filho que não deixam diferença entre as duas naturezas, mas nos dizem de maneira confusa que Cristo é o Filho de Deus considerado como homem, porque sua natureza humana foi gerada por Deus. Assim, a geração eterna da sabedoria, da qual Salomão fala, é destruída e não se leva em conta a divindade no mediador, ou um fantasma é substituído em vez de sua humanidade. De fato, pode ser útil refutar as falácias mais grosseiras de Servato, com as quais ele fascinou a si mesmo e aos outros, para que o leitor piedoso, advertido por esse exemplo, possa preservar-se dentro dos limites da sobriedade e modéstia. No entanto, considero que isso será desnecessário aqui, pois já o fiz em um tratado separado. A substância de todas elas é que o Filho de Deus foi desde o princípio uma existência ideal, e que mesmo então ele foi predestinado a se tornar um homem que seria a imagem essencial de Deus. Ele também não reconhece nenhuma outra palavra de Deus, senão aquela que consiste em um esplendor externo. Ele explica sua geração assim, que existia em Deus desde o princípio uma vontade de gerar um filho, que foi levada a efeito por sua formação real. Ele também confunde o Espírito com a palavra, afirmando que Deus distribuiu a palavra invisível e o Espírito em corpo e alma. Em resumo, ele coloca a prefiguração de Cristo no lugar de sua geração e afirma que aquele que é então em aparência externa, um filho sômbrio, foi finalmente gerado pela palavra, a qual ele atribui as propriedades de semente, de onde seguirá que os animais mais humildes são igualmente filhos de Deus, porque foram criados da semente original da palavra de Deus. Pois, embora ele compusesse Cristo de 3 elementos não criados para sustentar a afirmação de que ele é gerado da essência de Deus, ainda assim ele o pretende como o primogênito entre as criaturas, de tal maneira que até mesmo substâncias inanimadas, de acordo com seu grau, possuam a mesma divindade essencial. E para que ele não pareça despojar Cristo de sua divindade, ele afirma que sua carne é coessencial com Deus e que a palavra se fez carne por uma conversão da humanidade em divindade. Assim, enquanto ele não pode conceber Cristo como Filho de Deus, a menos que sua carne proceda da essência de Deus e seja reconvertida em divindade, ele aniquila a hipóstase eterna da palavra e nos priva do Filho de Davi, o Redentor prometido. Ele frequentemente, de fato, repete isso, que o Filho foi gerado de Deus por conhecimento e predestinação, mas que, finalmente, ele foi feito homem daquelas matérias que no princípio apareceram com Deus nos 3 elementos e que depois apareceram na primeira luz do mundo, na nuvem e na coluna de fogo. Agora, quão vergonhosamente ele se contradiz, seria muito tedioso relatar. A partir deste resumo, o leitor judicioso concluirá que, pelas sutis falácias deste herege, a esperança de salvação é completamente extinta. Pois se o corpo fosse o próprio Deus, não seria mais o templo dele. Agora, não podemos ter um Redentor, exceto aquele que se tornou homem ao ser realmente gerado da semente de Abraão e Davi, segundo a carne. Servato faz um uso muito impróprio da linguagem de João, de que a palavra se fez carne, pois, enquanto se opõe ao erro de Noros, está tão longe de oferecer o menor apoio a essa noção ímpia, que se originou com Wes, que o único objetivo do evangelista era afirmar a união das duas naturezas em uma pessoa.
A consideração dos três ofícios de Cristo, profético, régio e sacerdotal, é necessária para conhecermos o fim de sua missão do Pai e os benefícios que ele nos confere. É uma justa observação de Agostinho que, embora os hereges professam o nome de Cristo, ele não é o fundamento para eles em comum com os piedosos, mas permanece exclusivamente como a fundação da Igreja, porque, ao considerar diligentemente o que pertence a Cristo, Cristo será encontrado entre eles apenas em nome e não na realidade. Assim, os papistas na presente era, embora o nome do Filho de Deus, o Redentor do mundo, esteja frequentemente em suas bocas, já que se contentam apenas com o mero nome e o despojam de seu poder e dignidade, essas palavras de Paulo, não segurando a cabeça, são verdadeiramente aplicáveis a eles. Portanto, para que a fé possa encontrar em Cristo um fundamento sólido de salvação e assim possa confiar nele, é apropriado estabelecermos este princípio, que o ofício que lhe foi atribuído pelo Pai consiste em 3 partes, pois ele foi dado como profeta, rei e sacerdote. Embora devêssemos obter pouco benefício de um conhecimento desses nomes, desprovido de um entendimento de seu fim e uso, pois eles também são pronunciados entre os papistas, mas de maneira fria e improdutiva, enquanto eles ignoram o que está incluído em cada um desses títulos. Já observamos anteriormente que, embora Deus tenha enviado profetas um após o outro em uma sucessão contínua e nunca tenha deixado seu povo desprovido de instrução útil, suficiente para a salvação, as mentes dos piedosos sempre estavam persuadidas de que a plena luz do entendimento não poderia ser esperada até a vinda do Messias. E essa opinião havia chegado até os samaritanos, embora nunca tivessem conhecido a verdadeira religião, como aparece na fala da mulher. Quando o Messias vier, nos dirá todas as coisas. Nem os judeus tinham essa sensação sem um fundamento suficiente, mas acreditavam como haviam sido ensinados por oráculos infalíveis. Um dos mais notáveis é esta passagem de Isaías. Eis que eu dei por testemunha ao povo, um líder e comandante ao povo, assim como antes o havia chamado de maravilhoso conselheiro. Da mesma forma, o apóstolo, com o objetivo de exibir a perfeição da doutrina evangélica, depois de ter dito que Deus, em várias épocas e diversas maneiras, falou aos pais pelos profetas, acrescenta que ele falou nestes últimos dias a nós por seu Filho. Mas, porque era ofício de todos os profetas manter a Igreja em um estado de expectativa e suspense, e também sustentá-la até a vinda do mediador, encontramos, portanto, os fiéis reclamando em sua dispersão que estavam privados dessa bênção ordinária. Não vemos nossos sinais, não há mais profeta, nem há entre nós quem saiba até quando. Quando Cristo estava a não grande distância, um tempo foi prefixado para Daniel selar a visão e a profecia, não apenas para autenticar a predição que continha, mas para que os fiéis pudessem suportar pacientemente por um tempo a falta de profetas, porque a plenitude e a conclusão de todas as revelações estavam próximas. Agora, deve ser observado que a denominação de Cristo pertence a esses 3 ofícios, pois sabemos que, sob a lei, não apenas sacerdotes e reis, mas também profetas foram ungidos com óleo santo. Daí o célebre título de Messias foi dado ao mediador prometido. Mas, embora eu confesse que ele foi chamado de Messias com referência particular ao seu reino, como já mostrei, ainda assim as unções proféticas e sacerdotais têm seus respectivos lugares e não devem ser negligenciadas por nós. A primeira é expressamente mencionada por Isaías nestas palavras: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos humildes. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cativos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Vemos que ele foi ungido pelo Espírito para ser pregador e testemunha da graça do Pai, e não de maneira comum, pois ele é distinguido de outros professores que ocupavam um ofício semelhante. E aqui novamente deve ser observado que ele recebeu essa unção não apenas para si mesmo, para que pudesse desempenhar o ofício de professor, mas para todo o seu corpo, para que a pregação do Evangelho pudesse ser continuamente acompanhada pelo poder do Espírito. Mas permanece além de toda dúvida que, por essa perfeição da doutrina que ele introduziu, ele pôs fim a todas as profecias, de modo que aqueles que, não contentes com o Evangelho, fazem qualquer adição extrínseca a ele, são culpados de se desviar de sua autoridade, pois aquela voz que trovejou do céu, "Este é meu Filho amado", ouviu, o exaltou por um privilégio peculiar acima de todos os outros.
A partir da cabeça, essa unção é depois difundida sobre os membros. De acordo com a predição de Joel, seus filhos e suas filhas profetizarão e verão visões. Mas as declarações de Paulo de que ele nos fez sabedoria e que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento têm um significado um tanto diferente. Ou seja, que além dele não há nada útil a ser conhecido, e que aqueles que, pela fé, o apreendem como ele é, abraçaram toda a infinitude das bênçãos celestiais. Por essa razão, ele escreve em outro lugar: determinei não saber nada entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado, o que é perfeitamente justo, porque é ilegal ir além da simplicidade do Evangelho. A tendência da dignidade profética em Cristo é nos assegurar que todos os ramos da perfeita sabedoria estão incluídos no sistema de doutrina que ele nos deu. Venho agora ao seu reino, do qual seria inútil falar sem primeiro informar o leitor que é de natureza espiritual, porque assim podemos entender qual é seu uso e que vantagem nos confere, e, em resumo, todo o seu poder e eternidade. A eternidade que o anjo em Daniel atribui à pessoa de Cristo, o anjo em Lucas aplica justamente à salvação do povo. Mas isso também é duplo, ou deve ser considerado em dois pontos de vista. Um se estendendo a todo o corpo da igreja, o outro pertencendo a cada membro individual. Ao primeiro deve ser referida a seguinte passagem dos Salmos: uma vez jurei pela minha santidade que não mentirei a Davi. Sua descendência durará para sempre, e seu trono será como o sol diante de mim. Será estabelecido para sempre como a lua e como uma testemunha fiel no céu. Não há dúvida de que Deus aqui promete ser o governador e defensor eterno de sua igreja através do meio de seu Filho, pois a verdade dessa profecia só será encontrada em Cristo, uma vez que imediatamente após a morte de Salomão, a dignidade do reino sofreu uma considerável degradação, a maior parte dela para a desgraça da família de Davi, sendo transferida para um homem comum, e depois disso foi diminuindo cada vez mais, até que por fim caiu em uma ruína melancólica e total. O mesmo sentimento é transmitido nesta exclamação de Isaías: quem declarará a sua geração? Pois quando ele pronuncia que Cristo sobreviverá após sua morte, ele conecta seus membros com ele. Portanto, sempre que ouvimos que Cristo está armado com poder eterno, lembremos que este é o baluarte que sustenta a perpetuidade da Igreja, que em meio às turbulentas agitações com as quais é incessantemente assediada e em meio às dolorosas e formidáveis comissões que a ameaçam com inúmeras calamidades, ainda pode ser preservada em segurança. Assim, quando Davi ridiculariza a presunção dos inimigos que tentam quebrar o jugo de Deus e de seu Cristo, e diz que os reis e o povo se enfurecem em vão, pois aquele que habita nos céus é suficientemente poderoso para repelir sua violência, ele assegura aos fiéis a preservação perpétua da Igreja e os anima a manter uma esperança alegre sempre que ela estiver oprimida. Assim, em outro lugar, ao falar em nome de Deus, ele diz: senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos o teu estrado. Ele nos informa que, embora numerosos e poderosos inimigos conspiram para atacar a Igreja, ainda assim não são fortes o suficiente para prevalecer contra aquele decreto imutável de Deus pelo qual ele constituiu seu Filho como Rei eterno. Daí segue que é impossível para o diabo, com toda a assistência do mundo, destruir a Igreja que está fundada no trono eterno de Cristo. Agora, com respeito ao uso particular para cada indivíduo, essa mesma eternidade deve encorajar nossa esperança de uma imortalidade abençoada, pois vemos que tudo o que é terrestre e mundano é temporário e perecível. Portanto, para elevar nossa esperança em direção ao céu, Cristo declara que seu reino não é deste mundo. Em uma palavra, sempre que ouvimos que o reino de Cristo é espiritual, excitados por essa declaração, devemos penetrar na esperança de uma vida melhor e, como agora estamos protegidos pelo poder de Cristo, devemos esperar o pleno benefício dessa graça no mundo por vir. A verdade de nossa observação de que é impossível perceber a natureza e as vantagens do reino de Cristo, a menos que saibamos que é espiritual, é suficientemente evidente a partir da consideração da dificuldade e miséria de nossa no estado de guerra sob a cruz, na qual devemos continuar enquanto vivermos. Que vantagem, então, poderia nos advir de estarmos reunidos sob o governo do Rei Celestial, se o benefício dele não se estendesse além do estado presente? Portanto, deve ser conhecido que toda a felicidade que nos é prometida em Cristo não consiste em acomodações externas,
como uma vida de alegria e tranquilidade, riqueza abundante, segurança contra toda lesão e numerosos deleites adequados aos nossos desejos carnais, mas que é peculiar ao estado celestial. Assim como no mundo, o estado próspero e desejável de uma nação consiste em parte em paz doméstica, e em uma abundância de todas as bênçãos e todo o bem, e em parte em fortes baluartes para protegê-la da violência externa. Assim, Cristo enriquece seu povo com tudo o que é necessário para a salvação eterna de suas almas, e os arma com força para que possam permanecer invencíveis contra todos os ataques de seus inimigos espirituais. Daí inferimos que ele reina mais por nós do que por si mesmo, e que, tanto interna quanto externamente, sendo preenchido, na medida em que Deus sabe ser necessário para nós, com os dons do Espírito, dos quais somos naturalmente destituídos, podemos perceber, a partir desses primeiros frutos, que estamos verdadeiramente unidos a Deus para nossa perfeita felicidade. Em segundo lugar, dependendo do poder do mesmo Espírito, não devemos duvidar de sermos sempre vitoriosos sobre o diabo, o mundo e todo tipo de mal. Isso está implícito na resposta de Cristo aos fariseus, de que, como o reino de Deus está dentro de nós, não vem com observação. Pois é provável que, em consequência de ele ter professado ser aquele rei sob o qual a maior bênção de Deus deveria ser esperada, eles, de maneira ridícula, desejassem que ele exibisse os insígnias de sua dignidade. Mas, para evitar que aqueles que tinham uma propensão excessiva ao mundo direcionassem toda a sua atenção para a pompa externa, ele os ordena a entrar em suas próprias consciências, pois o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aqui somos brevemente ensinados qual é a vantagem que resulta para nós do reino de Cristo, pois uma vez que não é terrestre ou carnal, de modo a ser suscetível à corrupção, mas espiritual, ele nos eleva até a vida eterna, para que possamos passar pacientemente por esta vida em aflições, fome, frio, desprezo, reproches e outras circunstâncias desagradáveis, contentes com esta única certeza de que nosso Rei nunca nos abandonará, mas assistirá a nossas necessidades até que, tendo completado o termo de nossa guerra, sejamos chamados ao triunfo. Pois o governo de seu reino é comunicar-nos tudo o que recebeu do Pai. Agora, uma vez que ele nos fornece e nos arma com seu poder, nos adorna com sua beleza e magnificência e nos enriquece com sua riqueza, daí derivamos uma causa mais abundante para nos gloriar e até mesmo confiança para nos permitir contender com intrepidez contra o diabo, o pecado e a morte. Por último, uma vez que estamos vestidos com sua justiça, podemos nos levantar corajosamente acima de todos os reproches do mundo. E assim como ele nos repleta liberalmente com seus favores, devemos, de nossa parte, produzir frutos para sua glória. Sua unção régia, portanto, não nos é apresentada como composta de óleo e perfumes aromáticos, mas ele é chamado de Cristo de Deus, porque o espírito de sabedoria e entendimento, o espírito de conselho e poder, o espírito de conhecimento e do temor do Senhor repousou sobre ele. Este é o óleo de alegria com o qual o salmista declara que ele foi ungido acima de seus companheiros, pois se ele não possuísse tal excelência, estaríamos todos oprimidos com pobreza e fome. E como já observamos, ele não foi enriquecido em seu próprio benefício, mas partícula de vigor em nós. Mas o que recebemos do Espírito Santo, que escolheu sua residência em Cristo, para que aquelas riquezas celestiais das quais tanto precisamos possam ser copiosamente distribuídas a nós. Agora, à medida que os fiéis permanecem invencíveis na força de seu Rei e são enriquecidos com suas bênçãos espirituais, são justamente denominados cristãos. Mas a esta eternidade da qual falamos, não há nada repugnante nas expressões de Paulo. Então ele entregará o reino a Deus até o Pai, e então o próprio Filho será sujeito, para que Deus seja tudo em todos. Ele apenas pretende que naquela glória perfeita, a administração do reino não será a mesma que é atualmente, pois o Pai deu todo o poder ao Filho, para que ele possa nos guiar, nutrir e sustentar com sua mão, nos guardar com sua proteção e nos ajudar em todas as nossas necessidades. Assim, durante o período de nossa peregrinação, enquanto estamos ausentes de Deus, Cristo intercede entre nós para nos trazer gradualmente a uma união perfeita com Ele. Seu estar sentado à direita do Pai é equivalente a ser chamado de vice-regente do Pai, encarregado de todo o poder do governo, porque é a vontade de Deus governar e defender sua igreja através da mediação de seu Filho.
Esta é a explicação dada por Paulo aos Efésios, de que ele foi colocado à direita do Pai para ser a cabeça sobre todas as coisas para a Igreja, que é seu corpo. Para o mesmo propósito, ele afirma em outro lugar que lhe foi dado um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Pois mesmo nessas palavras, ele exibe a ordem no reino de Cristo, necessária para nossa presente fraqueza. Assim, Paulo conclui corretamente que Deus mesmo será então o único cabeça da Igreja, porque as funções de Cristo na preservação e salvação da Igreja serão plenamente cumpridas. Pelo mesmo motivo, as Escrituras frequentemente o chamam de Senhor, porque o Pai lhe deu autoridade sobre nós, para que ele possa exercer seu próprio domínio pela agência de seu Filho. Pois, embora haja muitas autoridades celebradas no mundo, para nós há apenas um Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e nós nele, e um Senhor, Jesus Cristo, por quem são todas as coisas, e nós por ele, diz Paulo. Daí pode-se concluir justamente que ele é o mesmo Deus que, pela boca de Isaías, afirmou ser o rei e legislador de sua igreja, pois embora ele atribua em toda parte toda a autoridade que possui ao dom gratuito do Pai, ainda assim, ele apenas significa que reina na majestade e poder de Deus, porque assumiu o caráter de mediador para se aproximar de nós, descendo do seio e da incompreensível glória de seu Pai. Portanto, é mais razoável que todos nós, com um só consentimento, estejamos prontos para obedecê-lo e com a maior prontidão conformemos todos os nossos serviços à sua vontade. Pois, assim como ele combina os ofícios de rei e pastor em relação aos fiéis que prestam uma obediência voluntária, assim, ao contrário, somos informados de que ele carrega uma vara de ferro para quebrar todos os teimosos e rebeldes e para despedaçá-los como um vaso de oleiro. Também é predito que ele julgará entre os gentios, encherá os lugares com os corpos mortos e ferirá as cabeças sobre muitos países. Alguns exemplos disso podem ser vistos no estado atual, mas o cumprimento completo ocorrerá no último julgamento, que também pode ser considerado com propriedade como o último ato de seu reinado. Quanto ao seu sacerdócio, devemos observar brevemente que o fim e o uso dele é que ele possa ser um mediador puro de toda mancha e, por sua santidade, nos tornar aceitáveis a Deus. Mas, porque a maldição dos justos impede nosso acesso a ele e Deus, em seu caráter de juiz, está ofendido conosco, para que nosso sacerdote possa apaziguar a ira de Deus e obter seu favor por nós, há necessidade da intervenção de uma expiação. Portanto, para que Cristo pudesse desempenhar esse ofício, era necessário que ele aparecesse com um sacrifício, pois mesmo sob a lei, o sacerdote não era permitido entrar no santuário sem sangue, para que os fiéis soubessem que, não obstante a interposição do sacerdote como intercessor, ainda assim era impossível que Deus fosse apaziguado sem a expiação dos pecados. Este assunto o apóstolo discute amplamente na Epístola aos Hebreus, do 7º capítulo, quase até o final da soma de tudo, é que a dignidade sacerdotal pertence exclusivamente a Cristo, porque, pelo sacrifício de sua morte, ele aboliu nossa culpa e fez satisfação por nossos pecados. A grande importância disso nos é ensinada pelo solene juramento que o Senhor fez e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não há dúvida de que Deus pretendia estabelecer esse ponto capital, que ele sabia ser a principal chave sobre a qual nossa salvação gira. E como já observamos, não há acesso a Deus, nem para nós mesmos, nem para nossas orações, a menos que nosso sacerdote nos santifique, levando embora nossos pecados e obtendo para nós a graça da qual somos excluídos pela poluição de nossos vícios e crimes. Assim, vemos que é necessário começar com a morte de Cristo para experimentar a eficácia e a utilidade de seu sacerdócio. Daí segue que ele é um intercessor eterno e que é por sua intervenção que obtemos favor com Deus. Daí procede não apenas a confiança na oração, mas também a tranquilidade para as consciências dos fiéis, enquanto se reclinam em segurança na indulgência paternal de Deus e estão certamente persuadidos de que ele se agrada com tudo o que é consagrado a ele através do mediador. Agora, assim como sob a lei Deus ordenou que vítimas fossem oferecidas a ele do rebanho e do gado, um novo e diferente método foi adotado no caso de Cristo,
de que o sacrifício deveria ser o mesmo que o sacerdote, porque era impossível encontrar qualquer outra satisfação adequada para os pecados ou alguém digno de tão grande honra como oferecer a Deus seu unigênito Filho. Além disso, Cristo sustenta o caráter de sacerdote não apenas para tornar o Pai favorável e propício a nós por uma eterna lei de reconciliação, mas também para nos associar a Ele mesmo em tão grande honra. Pois nós, que estamos poluídos em nós mesmos, sendo feitos sacerdotes nele, oferecemos a nós mesmos e todos os nossos serviços a Deus e entramos ousadamente no santuário celestial, de modo que os sacrifícios de orações e louvores que procedem de nós são aceitáveis e um aroma suave na presença divina. Isso está incluído na declaração de Cristo: por eles eu me santifico. Pois, sendo revestido de sua santidade, ele tendo nos dedicado juntamente com ele ao Pai, nós, que de outra forma somos ofensivos a seus olhos, nos tornamos aceitáveis a ele como puros, imaculados e santos. Este é o significado da unção do Santo dos Santos mencionada em Daniel, pois devemos observar o contraste entre esta unção e aquela unção sombria que estava em uso na época, como se o anjo dissesse que as sombras seriam dissipadas e que haveria um verdadeiro sacerdócio na pessoa de Cristo. Tanto mais detestável é a invenção daqueles que, não contentes com o sacerdócio de Cristo, presumiram assumir sobre si o ofício de sacrificá-lo, o que é tentado diariamente entre os papistas, onde a missa é considerada uma simulação de Cristo. A execução do ofício de Redentor por Cristo para procurar nossa salvação é a morte, ressurreição e ascensão ao céu. Tudo o que avançamos até aqui sobre Cristo deve ser referido a este ponto, que sendo condenados, mortos e arruinados em nós mesmos, devemos buscar justiça, libertação, vida e salvação nele, como somos ensinados por esta notável declaração de Pedro: não há outro nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. O nome de Jesus não foi dado a ele de maneira imprudente ou por um acidente fortuito ou pela vontade dos homens, mas foi trazido do céu pelo anjo, o arauto do decreto supremo, e também com esta razão anexada a ele, pois ele salvará seu povo de seus pecados. Nestas palavras pode-se notar o que já mencionamos, que o ofício de Redentor foi atribuído a ele para que ele pudesse ser nosso Salvador. No entanto, a redenção seria incompleta se ele não nos levasse continuamente a um avanço até o fim último da salvação. Portanto, assim que nos desviamos dele, mesmo que em menor grau, gradualmente perdemos de vista a salvação que reside inteiramente nele, de modo que aqueles que não estão satisfeitos com ele se privam voluntariamente de toda a graça. A seguinte observação de Bernardo é digna de ser mencionada: que o nome de Jesus não é apenas luz, mas também alimento, que é igualmente óleo, sem o qual toda a comida da alma é seca, que é sal, sem tempero, pelo qual tudo o que nos é apresentado se torna insípido, finalmente que é mel na boca, melodia no ouvido, alegria no coração e remédio para a alma, e que não há encantos em qualquer discurso onde seu nome não é ouvido. Mas aqui devemos examinar diligentemente como ele nos procurou a salvação, para que não apenas o conheçamos como o autor dela, mas, abraçando aquelas coisas que são suficientes para o estabelecimento de nossa fé, possamos rejeitar tudo o que é capaz de nos desviar para a direita ou para a esquerda. Pois uma vez que nenhum homem pode descer a si mesmo e considerar seriamente seu próprio caráter, sem perceber que Deus está irado com ele e hostil a ele, consequentemente, ele deve se ver na necessidade de buscar ansiosamente alguma maneira de apaziguá-lo, o que nunca pode ser feito sem uma satisfação. Este é um caso em que a mais forte segurança é necessária, pois os pecadores, até serem libertados da culpa, estão sempre sujeitos à ira e maldição de Deus, que, sendo um juiz justo, nunca permite que sua lei seja violada impunemente, mas está preparado para vingar-se. Antes de prosseguirmos, vamos examinar como pode ser consistente que Deus, que nos previne com sua misericórdia, seja nosso inimigo até que ele seja reconciliado conosco por Cristo. Como poderia ele ter nos dado um sinal especial de seu amor em seu unigênito Filho, se não nos tivesse abraçado anteriormente em seu favor gratuito? Como há alguma aparência de contradição, portanto, nesta representação, eu resolverei a dificuldade. O Espírito fala nas Escrituras quase desta maneira: que Deus era inimigo dos homens até que, pela morte de Cristo, eles fossem restaurados ao seu favor, que estavam sob a maldição, até que sua iniquidade fosse expiada por seu sacrifício,
que estavam separados de Deus até que fossem restaurados à união com Ele pelo corpo de Cristo. Esses modos de expressão são acomodados à nossa capacidade para que possamos entender melhor quão miserável e calamitoso é nosso estado fora de Cristo. Pois, se não fosse claramente expresso que somos suscetíveis à ira e vingança de Deus e à morte eterna, não descobriríamos tão plenamente quão miseráveis devemos ser sem a misericórdia divina, nem avaliaríamos tão altamente a bênção da libertação. Por exemplo, se qualquer homem fosse abordado da seguinte maneira: se enquanto você permanecia um pecador, Deus o odiava e o rejeitava de acordo com seus méritos, uma destruição horrível teria recaído sobre você. Mas, porque ele voluntariamente e por sua própria bondade gratuita o reteve em seu favor e não permitiu que você fosse alienado dele, ele assim o livrou desse perigo. Ele ficaria afetado e, em alguma medida, perceberia o quanto deve à misericórdia divina. Mas se, ao contrário, lhe for dito que as Escrituras ensinam que ele estava alienado de Deus pelo pecado, herdeiro da ira, suscetível à punição da morte eterna, excluído de toda esperança de salvação, total estranho à bênção divina, escravo de Satanás, cativo sob o jugo do pecado e, em uma palavra, condenado e já em uma destruição horrível, que nessa situação Cristo interveio como intercessor, que ele assumiu sobre si e sofreu a punição que, pelo justo julgamento de Deus, pendia sobre todos os pecadores, que por seu sangue ele expiou aqueles crimes que os tornam odiosos a Deus, que por essa expiação Deus o Pai foi satisfeito e devidamente apaziguado, que, por essa intercessão, sua ira foi aplacada, que esta é a fonte de paz entre Deus e os homens, que este é o vínculo de sua benevolência para com eles. Ele não ficará mais afetado por essas coisas em proporção à representação mais correta e vívida da profundidade da calamidade da qual foi libertado. Em suma, uma vez que é impossível que a vida que é apresentada pela misericórdia de Deus seja abraçada por nossos corações com suficiente ardor ou recebida com a devida gratidão, a menos que tenhamos sido previamente aterrorizados e angustiados com o medo da ira divina e o horror da morte eterna, somos instruídos pela doutrina sagrada que, independentemente de Cristo, podemos contemplar Deus como, em alguma medida, irado contra nós e sua mão armada para nossa destruição, e que podemos abraçar sua benevolência e amor paternal somente em Cristo. Agora, embora isso seja expresso de acordo com a fraqueza de nossa capacidade, ainda é estritamente verdadeiro, pois Deus, que é a perfeição da justiça, não pode amar a iniquidade que vê em nós. Todos nós, portanto, temos em nós aquilo que merece o ódio de Deus. Por isso, em respeito à nossa natureza corrupta e à depravação subsequente de nossas vidas, somos todos realmente ofensivos a Deus, culpados à sua vista e nascidos para a condenação do inferno. Mas porque o Senhor não quer perder em nós o que é seu, Ele ainda descobre algo que sua bondade pode amar. Pois, não obstante, somos pecadores por nossa própria culpa. Ainda somos suas criaturas. Não com entendimento, trouxemos a morte sobre nós mesmos, mas Ele nos criou para a vida. Assim, por um amor puro e gratuito para conosco, Ele é movido a nos receber em seu favor. Mas, se há uma oposição perpétua e irreconciliável entre a justiça e a iniquidade, Ele não pode nos receber completamente enquanto permanecermos pecadores. Portanto, para remover toda a ocasião de inimizade e nos reconciliar completamente consigo mesmo, Ele aboliu toda a nossa culpa pela expiação exibida na morte de Cristo, para que nós, que antes estávamos poluídos e impuros, possamos aparecer justos e santos à sua vista. O amor de Deus, o Pai, portanto, precede nossa reconciliação em Cristo, ou melhor, é porque Ele nos ama primeiro que Ele nos reconciliou consigo mesmo. Mas porque até que Cristo nos alivie por sua morte, não somos libertados daquela iniquidade que merece a indignação de Deus, e é maldita e condenada à sua vista, não temos uma união completa e sólida com Deus antes de estarmos unidos a Ele por Cristo. Portanto, se quisermos nos assegurar de que Deus está pacificado e propício a nós, devemos fixar nossos olhos e corações apenas em Cristo, pois é por meio dele que realmente obtemos a não imputação dos pecados, cuja imputação está ligada à ira divina. Por essa razão, Paulo diz que o amor que Deus tinha por nós antes da criação do mundo estava fundado em Cristo.
Esta doutrina é clara e consistente com as Escrituras e admiravelmente reconcilia as diferentes passagens onde se diz que Deus manifestou seu amor por nós pelo dom de seu unigênito Filho e ainda assim que ele era nosso inimigo até que fosse reconciliado pela morte de Cristo. Mas para uma confirmação adicional para aqueles que requerem o testemunho da Igreja Antiga, citarei uma passagem de Agostinho que mantém expressamente o mesmo. O amor de Deus, diz ele, é incompreensível e imutável, pois ele não começou a nos amar quando fomos reconciliados a ele pelo sangue de seu Filho, mas ele nos amou antes da criação do mundo, para que pudéssemos ser seus filhos juntamente com seu unigênito Filho, mesmo antes de termos qualquer existência. Portanto, nossa reconciliação pela morte de Cristo não deve ser entendida como se ele nos reconciliou com Deus, para que Deus pudesse começar a amar aqueles que antes odiava, mas somos reconciliados com aquele que já nos amava, mas com quem estávamos em inimizade por causa do pecado. E se minha afirmação for verdadeira, que o apóstolo ateste, Deus diz que ele recomenda seu amor para conosco, pois enquanto éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Ele nos ama. Portanto, mesmo quando estávamos exercendo inimizade contra ele e envolvidos na prática da iniquidade. Por isso, de maneira maravilhosa e divina, ele nos odiou e amou ao mesmo tempo. Ele nos odiou por sermos diferentes do que ele nos fez, mas como nossa iniquidade não havia destruído completamente sua obra em nós, ele poderia ao mesmo tempo em cada um de nós odiar o que fizemos e amar o que procedia dele. Esta é a linguagem de Agostinho. Agora, em resposta à pergunta de como Cristo, pela abolição de nossos pecados, destruiu a inimizade entre Deus e nós e procurou uma justiça que o tornasse favorável e propício a nós, pode-se responder, em geral, que ele a realizou por meio de todo o seu curso de obediência. Isso é provado pelo testemunho de Paulo. Assim como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. E, de fato, em outro lugar, ele estende a causa do perdão que nos isenta da maldição da lei a toda a vida de Cristo. Quando a plenitude do tempo chegou, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei. Assim, ele mesmo afirmou que até seu batismo era um ramo de sua justiça, porque agiu em obediência ao comando do Pai. Em suma, desde o momento em que assumiu o caráter de servo, ele começou a pagar o preço de nossa libertação para nos redimir. No entanto, para definir mais precisamente os meios de nossa salvação, as Escrituras atribuem isso de maneira peculiar à morte de Cristo. Ele mesmo anuncia que dá sua vida como resgate por muitos. Paulo ensina que ele morreu por nossos pecados. João Batista exclama: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Paulo, em outro lugar, declara que somos justificados gratuitamente por sua graça, através da redenção que está em Cristo Jesus, a quem Deus propôs como propiciação pela fé em seu sangue. Também que somos justificados por seu sangue e reconciliados por sua morte. Novamente, ele fez dele pecado por nós, que não conheceu pecado, para que pudéssemos ser feitos a justiça de Deus nele. Não prosseguirei com todas as provas, pois o catálogo seria imenso e muitas delas devem ser citadas posteriormente em sua devida ordem. Portanto, no que é chamado de Credo dos Apóstolos, há uma transição muito apropriada da natividade de Cristo para sua morte e ressurreição, nas quais consiste a soma da perfeita salvação. No entanto, não há exclusão do restante da obediência que ele realizou em sua vida. Como Paulo compreende tudo isso do começo ao fim, quando diz que ele se esvaziou a si mesmo e tomou a forma de servo e se tornou obediente até a morte de cruz. E, de fato, sua submissão voluntária é a principal circunstância, mesmo em sua morte, porque o sacrifício, a menos que oferecido livremente, não teria sido disponível para a aquisição da justiça. Portanto, nosso Senhor, após declarar: "Eu dou minha vida pelas ovelhas", acrescenta expressamente: "Ninguém a tira de mim", de cada maldição que nos aguardava, ou melhor, que já havia sido infligida sobre nós por causa de nossas iniquidades. Isso também foi prefigurado na lei, pois as vítimas e expiações oferecidas como sacrifícios eram chamadas de assut, uma palavra que significa propriamente o pecado em si. Por essa denominação, o Espírito pretendia sugerir que eram sacrifícios vicários para receber e sustentar a maldição devida ao pecado. Mas aquilo que foi representado figurativamente nos sacrifícios mosaicos é realmente exibido em Cristo.
o arquétipo das figuras. Portanto, para realizar uma completa expiação, ele deu sua alma como um sacrifício expiatório pelo pecado, como diz o profeta, de modo que nossa culpa e punição, por assim dizer, sendo transferidas para ele, devem deixar de ser imputadas a nós. O apóstolo testemunha mais explicitamente o mesmo quando diz que ele se fez pecado por nós, que não conheceu o pecado, para que pudéssemos ser feitos a justiça de Deus nele. Pois o Filho de Deus, embora perfeitamente livre de todo pecado, assumiu a desgraça e a ignomínia de nossas iniquidades e, por outro lado, nos revestiu de sua pureza. Ele parece ter pretendido o mesmo quando diz, a respeito do pecado, que foi condenado na carne, isto é, em Cristo, pois o Pai destruiu o poder do pecado quando a maldição dele foi transferida para o corpo de Cristo. Essa expressão, portanto, indica que Cristo, em sua morte, foi oferecido ao Pai como um sacrifício expiatório, para que, sendo feita uma completa expiação por sua ablação, não amamos mais a ira divina. Agora, é evidente o que o profeta quis dizer quando disse: o Senhor pôs sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, que, quando ele estava prestes a expiar nossos pecados, eles foram transferidos para ele por imputação. A cruz a qual ele foi fixado era um símbolo disso, como o apóstolo nos informa. Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em uma árvore, para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios por meio de Jesus Cristo. Pedro aludiu ao mesmo quando disse que ele levou nossos pecados em seu próprio corpo na árvore, porque, a partir do símbolo visível da maldição, compreendemos mais claramente que o fardo com o qual estávamos oprimidos foi imposto a ele. Não devemos conceber que ele se submeteu a uma maldição que o sobrecarregou, mas, ao contrário, que, ao sustentá-la, ele depreendeu, quebrou e destruiu todo o seu poder. Portanto, a fé apreende uma absolvição na condenação de Cristo e uma bênção em sua maldição. Não é sem razão, portanto, que Paulo proclama magnificamente o triunfo que Cristo conquistou para si na cruz, como se a cruz, que estava cheia de ignomínia, tivesse sido convertida em um carro triunfal, pois ele diz que pregou na cruz a escritura que era contrária a nós, e, tendo despojado principados e potestades, fez deles um espetáculo público. Não devemos nos surpreender com isso, pois, de acordo com o testemunho de outro apóstolo, Cristo se ofereceu a si mesmo pelo Espírito Eterno. Daí surgiu essa mudança na natureza das coisas. Mas para que essas coisas possam estar profundamente enraizadas e firmemente fixadas em nossos corações, devemos sempre lembrar de seu sacrifício e expiação, pois certamente não poderíamos ter confiança de que Cristo era nossa apolutrose, redenção, resgate e propiciação se ele não tivesse sido uma vítima sacrificada. E é por essa razão que, quando as Escrituras exibem o método da redenção, mencionam tão frequentemente o sangue, pois o sangue derramado por Cristo não apenas serviu como uma expiação para Deus, mas também como uma lavagem para purgar nossas poluições. Segue-se no credo que ele morreu e foi sepultado, no que pode ser visto ainda mais claramente como, em todos os aspectos, ele se substituiu em nosso lugar para pagar o preço de nossa redenção. A morte nos mantinha em cativeiro sob seu jugo. Cristo, para nos libertar dela, se entregou ao seu poder em nosso lugar. Este é o sentido do apóstolo quando diz que ele provou a morte por cada homem, pois por sua morte ele nos impediu de morrer, ou o que dá no mesmo, por sua morte, recuperou a vida para nós. Mas a esse respeito, ele se diferenciou de nós. Ele se entregou à morte para ser, por assim dizer, vencido por ela, não para que fosse absorvido em seus abismos, mas para que pudesse destruir aquilo pelo que deveríamos ter sido, por fim, devorados. Ele se entregou à morte para ser subjugado, não para que fosse sobrecarregado por seu poder, mas para que pudesse derrubar aquilo que nos ameaçava, que de fato já nos havia vencido e estava triunfando sobre nós. Por último, ele morreu para passar que a posteridade vai imaginar uma caverna subterrânea, a qual deram o nome de Limbo. Mas esta fábula, embora sustentada por grandes autores e até mesmo na era atual, é por muitos seriamente defendida como uma verdade. Não é, afinal, nada além de uma fábula, pois confinar as almas dos mortos em uma prisão é bastante pueril. Mas que necessidade havia para Cristo descer lá para libertá-los? Confesso livremente que Cristo os iluminou pelo poder de seu Espírito, para que soubessem que a graça que apenas haviam provado pela esperança foi então exibida ao mundo.
E provavelmente a isso podemos acomodar aquela passagem de Pedro, onde ele diz que Cristo foi e pregou aos espíritos que estavam em vigília, como em uma torre. Isso é geralmente traduzido como os espíritos na prisão, mas considero inadequado. O contexto também nos dá a entender que os fiéis que morreram antes daquela época eram participantes da mesma graça que nós, pois o apóstolo amplifica a eficácia da morte de Cristo a partir dessa consideração de que ela penetrou até os mortos, quando as almas dos fiéis desfrutavam da visão presente daquela visitação que haviam esperado ansiosamente, enquanto, ao contrário, foi mais claramente descoberto para os reprovados que estavam excluídos de toda a salvação. Mas uma vez que Pedro não falou de maneira distinta dos piedosos e dos ímpios, não devemos entendê-lo como confundindo todos juntos, sem qualquer discriminação. Ele apenas se propõe a nos informar que o conhecimento da morte de Cristo era comum a ambos. Mas deixando de lado toda a consideração do credo, temos que buscar uma explicação mais certa da descida de Cristo ao inferno. E encontramos uma na palavra divina, não apenas santa e piedosa, mas também repleta de singular consolação. Se Cristo tivesse simplesmente morrido uma morte corporal, nenhum fim teria sido alcançado com isso. Era necessário também que ele sentisse a severidade da vingança divina para apaziguar a ira de Deus e satisfazer sua justiça. Daí era necessário que ele contendesse com os poderes do inferno e o horror da morte eterna. Já afirmamos a partir do profeta que o castigo da nossa paz estava sobre ele, que ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades, cujo significado é que ele foi feito um substituto e um alvo para os transgressores, e até mesmo tratado como um criminoso para suportar todas as punições que teriam sido infligidas a eles, apenas com esta exceção de que não era possível que ele fosse retido pelas dores da morte. Portanto, não é de se admirar se se diz que ele desceu ao inferno, uma vez que sofreu aquela morte que a ira de Deus inflige sobre os transgressores. É uma objeção muito frívola e até ridícula dizer que, por esta explicação, a ordem das coisas é pervertida, porque é absurdo fazer com que isso seja subsequente ao seu sepultamento, o que realmente precedeu. Pois a relação daquelas aflições de Cristo que eram visíveis aos homens é muito propriamente seguida por aquela vingança invisível e incompreensível que ele sofreu da mão de Deus, para nos assegurar que não apenas o corpo de Cristo foi dado como o preço da nossa redenção, mas que havia outro resgate maior e mais excelente, uma vez que ele sofreu em sua alma os terríveis tormentos de uma pessoa condenada e irremediavelmente perdida. Nesse sentido, Pedro diz que Deus o ressuscitou, tendo solto as dores da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Ele não diz simplesmente morte, mas nos diz que o Filho de Deus estava envolvido nas dores da morte que procedem da ira divina e da maldição, que é a origem da morte. Pois que coisa trivial teria sido para Cristo aparecer para sofrer a morte sem qualquer angústia ou perplexidade e até mesmo com prazer. Mas este foi um verdadeiro exemplo de sua infinita misericórdia, não evitar aquela morte que tanto temia. Não se pode duvidar que o apóstolo quis sugerir o mesmo na epístola aos Hebreus, quando diz que Cristo foi ouvido em que temia. Em vez de temor, traduzido como reverência ou piedade, mas quão inadequado é isso é evidente pelo próprio assunto e também pela forma de expressão. Cristo, portanto, quando ofereceu orações com forte clamor e lágrimas, foi ouvido em que temia, não para obter uma isenção da morte, mas para que não fosse engolido por ela como um pecador, pois ele estava sustentando nosso caráter. E é certamente impossível imaginar um abismo mais formidável do que percebermos abandonados e desamparados por Deus e não sermos ouvidos quando clamamos a Ele, como se Ele tivesse conspirado para nos destruir. Agora vemos que Cristo estava tão profundamente abatido que, na urgência da angústia, foi constrangido a exclamar: meu Deus, por que me desamparaste? Pois a ideia de alguns de que ele falou mais de acordo com a opinião de outros do que de seus próprios sentimentos é absolutamente improvável, uma vez que ele evidentemente parece ter falado da angústia de sua alma mais íntima. Não admitimos que Deus tenha sido hostil a ele ou que estivesse irado com ele, pois como poderia ele estar irado com seu amado filho, em quem sua alma se deleitava? Ou como poderia Cristo, por sua intercessão, apaziguar o pai de outros se o pai estivesse enfurecido contra ele?
Mas afirmamos que ele sustentou o peso da severidade divina, pois, sendo ferido e afligido por Deus, ele experimentou de Deus todos os sinais de ira e vingança. Portanto, Hilário argumenta que, por esta descida, obtivemos a destruição da morte, e em outros lugares ele concorda com nossa opinião, como quando diz que a cruz, a morte e o inferno são nossa vida. Novamente, em outro lugar, o Filho de Deus está no inferno, mas o homem é elevado ao céu. Mas por que cito o testemunho de uma pessoa privada quando o apóstolo afirma a mesma coisa, mencionando como recompensa da vitória de Cristo a libertação daqueles que, pelo medo da morte, estavam sujeitos à escravidão durante toda a sua vida? Era necessário, portanto, que ele superasse aquele medo que naturalmente e incessantemente atormenta todos os homens, o que ele não poderia fazer sem contendendo com isso. Agora que sua tristeza não era comum ou trivial, logo será mais claramente evidenciado. Assim, ao contender com o poder do diabo, com o temor da morte e com as dores do inferno, ele obteve a vitória e triunfou sobre eles, para que na morte não temêssemos mais aquelas coisas que nosso príncipe destruiu. Aqui, alguns homens contenciosos, embora iletrados, impelidos mais pela malícia do que pela ignorância, exclamam contra mim que sou culpado de um atroz agravo a Cristo, porque é absolutamente irracional que ele tenha qualquer medo em relação à salvação de sua alma. E então eles agravam a questão, fingindo que atribuo desespero ao Filho de Deus, o que é contrário à fé. Em primeiro lugar, é presunçoso da parte deles levantar uma controvérsia sobre o medo e a angústia de Cristo, que é tão expressamente afirmada pelos evangelistas, pois antes da aproximação de sua morte, ele experimentou uma perturbação de espírito e depressão da mente. Mas na luta real com isso, ele começou a sentir um grau maior de consternação. Se eles dizem que isso foi apenas uma farsa, é um subterfúgio muito mesquinho. Portanto, devemos, como Ambrose justamente aconselha, reconhecer sem medo a tristeza de Cristo, a menos que tenhamos vergonha de sua cruz. E de fato, se sua alma não tivesse experimentado punição, ele teria sido apenas um redentor para o corpo. Era necessário que ele combatesse para levantar aqueles que estavam prostrados na terra, e sua glória celestial está tão longe de ser diminuída, por isso que sua bondade, que nunca é suficientemente celebrada, é conspícua em sua assunção voluntária e sem relutância de nossas enfermidades. Daí a consolação que o apóstolo nos oferece em nossas ansiedades e tristezas, que este mediador experimentou nossas enfermidades, para que pudesse estar mais pronto para socorrer os miseráveis. Eles pretendem que o que é intrinsecamente mau não pode ser justamente atribuído a Cristo, como se fossem mais sábios do que o Espírito de Deus, que conecta essas duas coisas. Que Cristo foi em todos os pontos tentado como nós, mas sem pecado. Portanto, não temos razão para nos alarmar com a enfermidade de Cristo, a qual ele não foi compelido por violência ou necessidade, mas induzido meramente por sua misericórdia e amor por nós, disposto a se submeter. Mas nenhum de seus sofrimentos voluntários por nós diminuiu seu poder. Esses objetores, no entanto, estão enganados em um ponto. Não percebem que essa enfermidade em Cristo estava perfeitamente livre de toda mancha de culpa, porque ele sempre se manteve dentro dos limites da obediência. Pois, como nenhuma moderação pode ser descoberta na corrupção de nossa natureza, onde todas as nossas paixões transgridem todos os limites com violência impetuosa, eles medem erroneamente o Filho de Deus por esse padrão. Mas, sendo inocente e livre de todo defeito, todas as suas afeições eram governadas por uma moderação que não admitia excessos, de onde era muito possível para ele se assemelhar a nós em tristeza, medo e temor, e ainda assim, a esse respeito, ser muito diferente de nós. Refutados aqui, eles passam a outra questão. Embora Cristo tivesse medo da morte, ele não temia a maldição e a ira de Deus, das quais sabia estar a salvo. Mas que o leitor piedoso considere quanta honra isso reflete sobre Cristo, que ele era mais delicado e tímido do que a maioria da humanidade. Ladrões e outros malfeitores avançam obstinadamente em direção à morte. Muitos homens a desprezam noblemente, outros se submetem a ela calmamente. Mas que constância ou magnanimidade o Filho de Deus teria demonstrado ao ficar atônito e quase paralisado pelo medo dela. Pois é relatado dele o que poderia ser geralmente considerado um prodígio, que através da veemência de suas agonias, gotas de sangue fluíram de seu rosto. Ele não exibiu esse espetáculo aos olhos dos outros,
Ele enviou seus gemidos ao seu pai na privacidade do retiro, e toda dúvida é removida pela necessidade de que anjos descessem do céu para apoiá-lo com consolo incomum. Que efeminidade vergonhosa, como sugeri, teria sido estar tão angustiado pelo medo de uma morte comum, a ponto de estar em um suor sanguinolento e incapaz de ser confortado sem a presença de anjos. O que não demonstra essa oração que ele repetiu 3 vezes. Ó meu Pai, se for possível, deixe este cálice passar de mim, proveniente de uma incrível amargura de alma, que Cristo teve um conflito mais severo e árduo do que com uma morte comum. Daí parece que aqueles que discutem comigo, de maneira presunçosa, falam sobre coisas que não conhecem, porque nunca consideraram seriamente a natureza ou a importância de nossa redenção do juízo divino. Mas é nossa sabedoria ter uma compreensão clara de quanto custou a salvação ao Filho de Deus. Se alguém perguntar se Cristo estava então descendo ao inferno quando ele deprecia a morte, respondo que isso foi o prelúdio para isso. De onde podemos concluir quais agonias terríveis e horríveis ele deve ter sofrido enquanto estava consciente de estar diante do tribunal de Deus, acusado como criminoso em nosso nome. Mas, embora o poder divino do Espírito tenha se ocultado por um momento para dar lugar à enfermidade da carne, sabemos que a tentação decorrente de um senso de dor e medo não era repugnante à fé, e assim se cumpriu o que encontramos no sermão de Pedro, que não era possível que ele fosse retido pelas dores da morte, porque, quando se percebeu como que desamparado por Deus, ainda assim não relaxou nem um pouco de sua confiança na bondade de seu Pai. Isso é evidente de sua célebre invocação, quando, através da veemência da dor, exclamou: meu Deus, por que me desamparaste? Pois, apesar de sua extrema agonia, ele continua a chamar Deus de seu Deus, mesmo quando se queixa de que foi abandonado por ele. Agora, isso serve para refutar o erro de Apolinário e também daqueles que foram chamados de monotelitas. Apolinário pretendia que o Espírito Eterno ocupasse o lugar de uma alma em Cristo, de modo que ele era apenas metade homem, como se pudesse expiar nossos pecados sem obediência ao Pai. Mas onde estava a disposição ou vontade necessária para a obediência, senão em sua alma, que sabemos estar perturbada, a fim de dissipar todos os nossos medos e obter paz e descanso para horas? Além disso, em oposição aos monotelitas, vemos que o que era contrário à sua vontade como homem era agradável à sua vontade como Deus. Não digo nada sobre ele ter superado o medo do qual falamos por uma disposição contrária, pois há uma manifesta aparência de contrariedade quando ele diz: Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vinha esta hora. Pai, glorifica o teu nome. No entanto, nessa perplexidade não há tal falta de moderação como é evidente em nós, mesmo enquanto estamos exercendo nossos mais esforçados esforços para conquistar a nós mesmos. Em seguida, segue sua ressurreição dos mortos, sem a qual tudo o que dissemos seria incompleto, pois, uma vez que não aparece nada além de enfermidade na cruz, morte e sepultamento de Cristo, a fé deve ir além de todas essas coisas para ser dotada de força suficiente. Portanto, embora nossa salvação esteja perfeitamente realizada por sua morte, porque por ela somos reconciliados com Deus, uma satisfação é dada ao seu justo julgamento, a maldição é removida e a punição suportada. Ainda assim, somos ditos ter sido gerados novamente para uma viva esperança, não por sua morte, mas por sua ressurreição dos mortos. Pois assim como em sua ressurreição, ele apareceu como o conquistador da morte, é sobre sua ressurreição que nossa fé repousa principalmente. Isso é melhor expresso nas palavras de Paulo, quando ele diz que Cristo foi entregue por nossas ofensas e foi ressuscitado para nossa justificação. Como se dissesse que o pecado foi removido por sua morte e a justiça renovada e restaurada por sua ressurreição. Pois como é possível que ele, morrendo, nos liberte da morte se ele mesmo tivesse permanecido sob seu poder? Como poderia ele ter obtido a vitória por nós se tivesse sido vencido na conquista? Portanto, atribuímos nossa salvação parcialmente à morte de Cristo e parcialmente à sua ressurreição. Acreditamos que o pecado foi abolido e a morte destruída pela primeira, que a justiça foi restaurada e a vida estabelecida pela segunda, ainda que a primeira descubra seu poder e eficácia em nós por meio da segunda. Portanto, Paulo afirma que ele foi declarado ser o Filho de Deus pela ressurreição dos mortos, porque então ele exibiu seu poder celestial, que é tanto um espelho claro de sua divindade quanto um firme apoio de nossa fé.
Assim, em outro lugar, ele diz que foi crucificado por fraqueza, mas vive pela potência de Deus.